Boa noite, companheiros espíritas. Boa noite. Irmãos de Ideal Espírita. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, nos proporcione a sua paz. Antes das nossas reflexões, é fundamental falarmos da alegria que temos de participar de um encontro desta natureza. Porque a parte daquilo que ocorre nas casas espíritas, onde cada uma delas desempenha o seu trabalho, o mês espírita representa a organização do meio espírita, onde as casas se juntam, se irmanam para uma finalidade comum. E particularmente, eu agradeço pela oportunidade de fazer parte de todas as edições desde que os conheci. E na figura da Arlete e do Flávio, eu agradeço. Agradeço ao companheiro que antes de mim apresentou-se, a minha companheira, que está aqui em nome dos compromissos por mim abraçados, e a vocês que me dão o privilégio de falar, porque falar de Jesus, um homem absolutamente incomparável, é sempre um axioma, porque se por um lado ele é incomparável, por outro é o único a quem nos podemos comparar. Mas dando sequência àquilo que é a proposta de hoje, lembro ainda que as obras que estão aqui expostas, não só minha, mas da editora, servem para nutrir a manutenção da Associação Cultural Espírita Allan Kardec na minha cidade. Mas para falarmos de Jesus, novamente reitero, e espero que me entendam, é uma petulância. É uma petulância em escolhermos um tema de tal grandeza, porque para o nível de educação e de cultura em que nos encontramos hoje, falar de Jesus e dedicar uma semana inteira a falar dele, um mês inteiro, é verdadeiramente uma petulância. Porque quando olhamos tal grandeza, percebemos a ineficiência das nossas palavras em esculpir tamanha nobreza de maneira racional e ao nível do nosso entendimento. Se nós observarmos Jesus, veremos ali a solução para todas as nossas questiúnculas, tanto que creio que na vida em que vivemos, várias coisas são ilusórias. Duas únicas verdadeiras: o amor e Jesus, isoladamente. E quem encontrar essas, inevitavelmente adquire as outras. Então seria de fundamental importância observarmos a postura deste homem, a sua figura, de maneira a descobrir, a entender de maneira racional qual é o seu modelo psicológico e inseri-lo em nossa vida. Respeitando o entendimento da época, o Evangelho fala a mesma coisa sobre outra ótica, quando diz que devemos nos libertar do homem velho para que nasça o homem novo dentro de cada um de nós. E quando falamos em homem velho, evidentemente que ele não se reportava à idade biológica, onde cada um de nós encontra-se em uma. Mas ele falava da maturidade moral e espiritual, onde pouca diferenciação existe entre nós, por isso estamos juntos. Mas a observação de Jesus dar-nos-ia uma condição absolutamente feliz para vivermos a nossa vida. E sem o entendimento dela, as alegrias serão sempre flutuantes. Ficamos felizes hoje, não mais amanhã. Adquirimos alguma coisa hoje, isso nos enche de graça, mas perdemos logo ali na esquina. E somente a alegria nos será real se conseguirmos, dentro da proposta da vida, introduzirmos Jesus dentro da nossa questiúncula. Porque esta situação de adotarmos
modelos psicológicos para agirmos não é de hoje. Sempre foi assim. Algo que podemos ver do próprio Jesus, que disse: eu vos dou a minha paz. E se fosse prosseguir o diálogo, ele diria: enquanto não adquiriram a vossa, enquanto não encontramos a nossa, usamos a dele. É por isso que oramos tanto no início, no meio, no fim das nossas atividades, porque é nele que nos apoiamos para suprir o que ainda em nós encontra-se em falta. Mas da mesma forma que podemos alcançar o modelo psicológico de Jesus em nossa vida, podemos da mesma forma, e muitas vezes equivocada, adquirir outros modelos e começar a usar, sem percebermos como esta situação se opera. Basta admirarmos alguma coisa e queremos introduzi-la na própria vida. É um efeito psicológico e natural. Basta crermos em alguma coisa e esta crença começa a surtir efeito em nossa vida. É por isso que temos medo, às vezes, que as pessoas nos chamam de: você é egoísta, você é mentiroso. Porque se ficarmos convencidos disso, começamos a ser. E nos sentimos assim. Então Jesus liberta, porque nos oferece um modelo diferenciado. Semelhante situação podemos ver quando observamos a própria televisão, que também nos vende um modelo intrigante. Quem dos presentes lembra-se dessa novela que passou há pouco tempo, e se não me engano está reprisando agora, que mostrava a figura em comum da Jade, cheia de aqueles adereços todos? Viram ou não? Sim. Aquela dança do ventre, aquela situação sensual. E quando passou a novela, pela primeira vez, eu me lembro, eu fui levar minha filha no carnaval. E aos 10 anos de idade, cheguei lá, ela e mais umas meio salão estavam de Jade. Era Jade que não cabia mais em lugar nenhum. E é uma situação interessante, se não fosse pelo fato de que a Jade enganava o filho, o marido e o pai. Agora, como podemos ensinar a nós, nossos filhos: adote o modelito, mas o comportamento não? Então, quando admiramos a figura, pegamos o pacote pronto. E seria coincidência ver que na televisão, como tanto nos outros meios, as pessoas aparecem, a artista, principalmente a mocinha. Ela começa no primeiro capítulo com um, no meio está com o outro, e no fim, se der tudo certo, 4. E nós assistimos e vemos o índice de relacionamentos falidos. E alguém poderia contestar dizendo: ah, você está exagerando. Eu talvez esteja, mas André Luiz talvez não. Quando diz que toda tristeza manifestada tem a sua origem, a sua gênese no mundo mental. Entrou na sua cabeça, você começa a executar. Então compramos modelos prontos da mídia, da televisão, de pessoas supostamente famosas, supostamente bem postas, e queremos empregá-lo na nossa vida. Aí não cabe. Nós vemos muitas vezes, a televisão nos oferece aqueles modelos fantásticos de maridos excepcionais, de esposas que estão sempre arrumados, perfumados, e parece que ninguém trabalha, é impressionante. A gente olha o Giannichini, ele pula do prédio, não desarruma nem o cabelo, ele cai na água, não molha a roupa, e você fica olhando para o seu marido e diz: não é possível. E por um outro lado, o marido fica vendo aquela mulher que aparece na novela das 8, que se tira tudo que é artificial, fica o espírito. E olha para dele, e é uma tristeza. E começamos a cultivar uma felicidade que não é feliz, que não é real. Aí olhamos para Jesus e nos dá a impressão de que tudo que ele diz está ultrapassado, que não encaixa mais. Então
Então, se observarmos a nossa postura, vamos ver que passamos uma vida inteira comprando modelos prontos e tentando introduzir na nossa vida e não logramos êxito algum. Vamos trocando de felicidade, trocamos de companheiro, trocamos de marido, trocamos de casa espírita, trocamos de profissão e ficamos trocando, achando que o encontro nosso com a felicidade está nas coisas, nas pessoas, nas situações, e assim morremos na praia, sem êxito algum. Então, nos reunirmos para estudar Jesus e a sua proposta é verdadeiramente uma situação singular, para que cada um de nós comece a observar e questione a própria consciência a dizer: o que eu admiro na vida? Quem é o meu alvo? Quem eu gostaria de ser? Porque aquilo que admiramos, começamos a adquirir também a sua forma de viver. Quem não ficou estarrecido com este acontecimento recente, daquele jovem que no momento de desequilíbrio entrou numa escola e atirou naquela quantidade de pessoas, de crianças? E não é novidade de que durante as investigações todas aparecem os vídeos das pessoas que ele admira, e são as mesmas que fazem aquilo que ele se orgulhou em fazer. Ora, é interessante observar nele, mas a mais que isto, observar em nós, porque sabendo ou não, conscientes ou não, também estamos fazendo aquilo que os que nós admiramos fazem. Então, quando admiramos os brutos, sem sequer percebermos, porque o modelo psicológico é como um software. Uma vez entrando em você, ele começa a se executar e nós não percebemos que é assim. E desde criança começamos a adquirir modelos prontos e a viver dentro daquilo que admiramos. A exemplo disso, as mães e pais reclamam que os filhos não gostam de ir à escola, por exemplo. As crianças não gostam de escola, não querem ir para a escola, ficam felizes quando chegam os feriados. E a mãe, quando ela faz algo de errado, faz ele estudar. Que estudar passou a ser castigo. É um equívoco. Mas para tentar entender por que a criança não gosta de estudar, deveríamos nos deter em quem são os seus espelhos, os modelos psicológicos que eles se nutrem. E vamos ver na televisão em que os nossos filhos assistem. Vocês já viram um super-herói trabalhar? Super-homem acorda cedo, rala o dia inteiro em casa, ele está tão cansado que não quer nem voar. Já viram? Vocês já viram os desenhos animados? Eles têm compromisso com a escola, tem que ficar na escola o tempo inteiro e começar a fazer suas aventuras só no final do dia. Então, os nossos filhos se nutrem de modelos psicológicos que atiram raios e explodem os inimigos, que lançam mísseis pelas mãos, que voam e exterminam aqueles que não estão dentro daquilo que eles pensam. Aí a gente quer tirar eles desse mundo e mandar ele para o mundo dos normais e na escola a pé. E ele não quer. Ora, é natural. Então, se nós observarmos quem na verdade nós admiramos, começaremos a executar isto em nossa vida. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, de maneira incomum, questiona os espíritos a perguntar qual é para o homem o modelo mais perfeito para a humanidade, para todos nós. E a resposta é a mais curta de toda a obra: Jesus. Porém, diante desta situação, começam-se os problemas. Seguir aquilo que a televisão nos aponta é fácil, porque temos o mesmo nível de educação e de cultura. Pegar os modelos da vida,
os favorecimentos, as ilusões, é tudo fácil. Você aprende de manhã à noite, você está fazendo. É igual quando o Ronaldinho, fenômeno, cortou o cabelo e fez aquela tocha aqui em cima. Vocês viram? Era ridículo se não fosse dele. Como é dele, é moda. 24 horas depois tinha um monte de gente igual para a rua. Mas em seguir Jesus, que encontramos uma natural incompatibilidade de objetivo, de ideal, e agora? Esse é mais difícil. Então, quando começamos a observar, e vemos que na verdade Jesus é a criatura mais estranha, porque é incomparável sob uma ótica e único a qual nós podemos comparar em outra, porque é um modelo perfeito. E seus espíritos apontam de que ele deve ser o norte para nos guiar, e evidentemente que nos conhece. Ele é o melhor para que eu siga, para que você siga, para que ele siga, porque no momento de desequilíbrio culminamos em dizer: mas eu comparar com Jesus, onde já se viu? Mas os espíritos não podem equivocar-se. Então, dentro desta proposta, observar Jesus só tem uma natureza. Observá-lo e dentro desta proposta começar a aproximar cada ação nossa da dele, guardando as devidas proporções. Mas se admirarmos Jesus, estudar Jesus, encontraremos um manancial fantástico. Desde algum tempo eu mudei um pensamento meu, porque há alguns anos eu falava para as pessoas: você não vai no centro, na igreja, no culto, em qualquer lugar? E as pessoas respondiam para mim: ah, eu não vou, mas sabe o que é? Eu creio em Deus. O mais importante é isso, não é? Eu creio em Deus, isso que é importante. E eu, na ignorância que me era natural, respondia: não, realmente, o mais importante é crer em Deus. Hoje eu não creio mais nisso. Hoje eu não creio que crer em Deus basta. Porque pergunte aos maus se eles não creem em Deus. Vá numa penitenciária e questione os nossos companheiros mais equivocados. Quem crê em Deus, levanta a mão e terão uma surpresa. Os maus também dizem que creem em Deus. Então é pouco. É necessário estudá-lo, entendê-lo, penetrar na sua psique para introduzir na nossa, porque o Deus que a maioria crê, Jesus como a maioria pensa, sabe quem é? Aquele que aprendemos por imposição. A nossa mãe, a nossa avó dizia para a nossa mãe: você tem que confiar em Deus, em Jesus. Nossa mãe falava para nós: você tem que confiar em Deus, em Jesus. E agora muitas vezes estamos falando para os nossos filhos. E gerações inteiras ficam sem questionar crer em Deus. Por quê? Confiar em Jesus. Por quê? E se não entendermos, baseado na fé raciocinada, simplesmente ficarmos divulgando que cremos nisso ou naquilo, é muito pouco. Quem crê em Jesus, quem confiar nele, não expressa pelas suas condições verbais, mas comportamentais. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam na casa espírita 10, 15, 20, 50 anos e não se tornam espíritas. E outras cuja existe uma pendência moral limbada, uma vontade, um desejo forte de ser bom, em 6 meses de contato com a doutrina espírita se tornam criaturas nobres. Não sabem na profundidade da doutrina, mas têm comportamento espírita, pensamento espírita. E depois começamos a ver, mas como pode? Pode, porque a nossa dificuldade de incorporarmos o modelo psicológico de Jesus e atendermos à expressão da questão 625 é justamente a não disponibilidade moral de abrir mão de alguns preceitos que a conduta de Jesus exige. Porque nós olhamos para trás e com uma relativa
cara de pau, se me permitem. Olhamos para as pessoas que viviam na época de Jesus, lá quando ele dizia: amai os vossos inimigos. Nós olhamos para aquele povo e pensamos: aquela gente, por que não escutou Jesus? E se ele dissesse hoje, será que seria menos estranho do que disse naquela época? Até porque ele prossegue dizendo: abra o Evangelho, que é uma obra imortal. Ele prossegue dizendo, e é tão estranho hoje como era há 2000 anos atrás. Então, se achamos estranho que eles não atendiam aos imperativos de Jesus, e nós estamos a atender. Então, quando falamos de Jesus, é uma proposta petulante. O homem realmente deve estar disposto a ser o melhor que pode para ousar falar de Jesus. É um momento da vida especial, quando nós olhamos para nós e falamos: chega, agora eu quero conhecer esse homem, agora eu quero ser diferente, colocar-me à disposição dele, porque a história narra de maneira equivocada de que ele chamou 12. É uma falta de entendimento. Ele não chamou 12, ele chamou a humanidade. 12 por os que apresentaram maior disposição ao serviço. Assim como ele prossegue dizendo até hoje: ele me chama, ele te chama. E no nosso caso, em todos os dias que vamos para a casa espírita, nas palestras, dos cursos, dos livros, dos filmes, dos estudos, é Jesus que nos chama. Ele prossegue nos chamando. Mas para entendermos como construímos essa imagem de Jesus, devemos entender como os 4 evangelhos chegaram até nós. Porque nós devemos toda a figura que conhecemos de Jesus ao Evangelho, aos 4 evangelhos, na verdade. E a observação dos 4 evangelhos é que deve cunhar em nossa mente como era o perfil deste homem. O primeiro evangelho, ou o primeiro biógrafo de Jesus, porque os 4 evangelhos são biografias deste homem, foi Mateus. Mateus foi o primeiro a ser convidado por Jesus. E Jesus chega onde ele trabalhava, na coletoria, ele disse: Mateus, vem comigo somar almas para o Pai que está no céu. E narra a história de que na mesma hora ele aceitou. Mas escreveu seu evangelho somente no ano de 64, podemos ver então o largo espaço de tempo desde os acontecimentos ao seu registro. Então Mateus foi o primeiro biógrafo de Jesus. Escreveu no ano de 64, justamente quando iniciou-se a perseguição aos judeus, e ficou para ele a função de escrever justamente para aquele povo. Pedro chegou apenas em 67. O segundo biógrafo de Jesus foi Marcos, que não conheceu o Mestre pessoalmente. Marcos não conheceu Jesus, mas ficou fascinado pelos acontecimentos todos. Ouvia sua mãe, Maria de Jerusalém, falar, ouvia as pessoas da época, e fazendo estudo foi depois destacado para escrever o seu evangelho sob a ótica romana, para os romanos. Pois que os romanos naquela época eram um povo que gostava do sobrenatural, gostava do ocultismo. Então ficou para Marcos escrever acerca dos fenômenos. A multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre as águas, o corpo dele que subira. Embora os evangelhos em alguns pontos tocam no mesmo assunto, para garantir fidelidade, ficou especialmente a Marcos estudar os fenômenos e descrevê-lo. Já depois da passagem do Mestre, ele nem sequer chegou a conhecê-lo.
foi o segundo biógrafo de Jesus. O terceiro biógrafo de Jesus, que nos traz a realidade, o seu comportamento, foi Lucas, o médico, e considerado o mais culto dos biógrafos de Jesus. Ele acabou dizendo e escrevendo, diferente dos outros, por ser médico, toda a situação que envolvia as curas de Jesus. O paralítico que desceu do telhado, o cego de Betsaida, os leprosos, ficou para Lucas, na condição de médico, estudar a mulher com hemorragia e assim por diante. Devemos a ele também a definição de cristãos, porque antes dele, os seguidores de Jesus eram chamados de homens do caminho, porque reuniam-se escondidos nas choupanas, uma hora aqui, outra ali. Mas foi Lucas que deu aos seguidores de Jesus o nome, a definição de cristãos. Devemos também isso a ele, que foi convertido por Paulo. E por fim, o último biógrafo de Jesus, e que de maneira particular entendo que tem a obra mais completa, é João. Que João, diferente dos últimos dois, conheceu Jesus. Mas conheceu Jesus no vigor dos seus 16 anos. Estava até com ele lá no pé da cruz. Que é o mais honesto de todos. Porque o único que escreveu esse evangelho, que quando levaram Jesus, diz ele, ipsis verbis, corri de medo. Depois caí em mim, envergonhei-me e me juntei a Maria, mãe dele, e a de Magdala ao pé da cruz. Mas ele teve coragem de escrever, porque ele já estava no ano de 90, a senda era cristã, já era um senhor de idade. E quando vai chegando a idade, ficamos mais velhos, ficamos também mais honestos, porque vamos percebendo que está chegando na hora de passar o traço e fazer a conta. Então ele foi mais honesto e fidedigno na sua biografia. E são esses 4 biógrafos que traçaram o perfil deste homem, até hoje incompreendido por nós outros. Até hoje não conseguimos entender de que maneira isto se opera. E para visualizarmos essa falta de entendimento, basta olharmos agora para esses dias atrás, da própria Páscoa. Quando chegamos no período da Páscoa, as televisões, os rádios, as pessoas, as revistas, todo mundo fica em clima da morte do Mestre. Sendo que, se tirássemos o suplício da cruz, nada perderia a sua obra. Porque o que mais a figura de Jesus nos traz, não é ter morrido por nós, é ter vivido. Porque no suplício da cruz, a obra já estava completa, era apenas o arremate. Mas ele já nos tinha deixado as sementes que nutrem a humanidade até hoje, aos crentes nele até hoje. Mas ficamos tão focados na sua morte que ignoramos a sua vida. Quando você chegar na sua casa hoje, no final da palestra, porque uma hora acaba, e olha as pessoas que estão dentro da sua casa, e visualiza a dificuldade de convivência que existe. Pensamos diferentes. O que é importante para ela, ele não dá valor algum. O que ele morreria não vale nada para ela. E dentro da nossa casa, com 3 ou 4 pessoas, é difícil a convivência. Imaginemos Jesus, que naquela época já era o que é hoje, e convivia conosco numa situação infinitamente precária, com menos educação, menos conhecimento, menos cultura, e Jesus convivia conosco. Então a maior prova do amor dele é ter vivido.
ao morrer, apenas nos deixa último arremate de seu modelo psicológico, que deve nutrir cada dia da nossa vida, dizendo que, se chegarmos no limite da dor física, no limite da dor moral, no limite do abandono, no limite da solidão, como ele chegou na cruz, mesmo assim nos é possível prosseguirmos no caminho do bem. Pensa agora no teu problema. E é disso, essa a proposta dele na cruz. Porque se questionarmos as pessoas, me ajudem por uma vez. Deus sabe o que faz? Sim ou não? Sim. Algumas pessoas ainda não estão convencidas. Vamos tentar de novo. Deus sabe o que faz? Sim ou não? Sim. Então Deus nunca erra, sim ou não? Sim. Perfeito. As leis de Deus são sólidas, sim ou não? Sim. Então tudo que acontece na sua vida está tudo certo, sim ou não? Faltou sim. É esta a nossa dificuldade. O modelo de Jesus é frágil em nós por causa disso. Cremos que Deus criou as estrelas, os astros, os planetas, tudo perfeito, e errou na minha vida. Cremos que Deus tem leis inexoráveis que regem o universo e só falha quando o assunto é comigo. É isso que impede de adotarmos o modelo psicológico de Jesus em nossa vida. É falho. Porque só tem uma maneira de entendê-lo. É decidirmos. Deus sabe o que faz? Sim, se sim, sabe quando dá certo e sabe quando dá errado. Se confiamos em Deus, confiamos quando ganhamos e confiamos quando perdemos. Se Deus assenta-se em situações justas, nobres e retas, assim o é, quando dá certo e quando dá errado. O que não podemos fazer é crer em Jesus, mas quando o nosso filho é atropelado, quando a empresa falha e quando rouba o carro, começamos a pensar onde é que Jesus estava. No mesmo lugar, mas ele não é guarda, é Jesus. Ou se então, quando o nosso inimigo bate o carro, a gente diz, está vendo como Deus é justo. Não podemos ter dois pesos, duas medidas, ou cremos ou não. Então, para adotar o modelo de Jesus em nossa vida, só existe uma maneira, é observarmos aqueles dias especiais de tristeza e dor, que nos ensinam mais do que as maiores alegrias. Olhar para esses dias onde perdemos, elevar o pensamento e a cabeça erguida, e com dignidade dizer, Jesus, sei que prossegues comigo. E quando somos ignorantes, perguntamos, por que eu? Quando crescemos um pouquinho, começamos a perguntar, para quê? Que queres que eu aprenda? E quando amadurecermos mais, já não questionamos coisa alguma, porque sabemos se está na nossa vida, é necessário. Então é dentro desta proposta que devemos observar a nossa conduta e dizer, até onde creio em Deus, em Jesus. Porque para aplicar o modelo dele na nossa vida, devemos entender que é aquilo que dá certo merecemos e o que dá errado precisamos. E é assim que paramos de lamentar das coisas. Porque o maior empecilho para adotarmos o seu modelo em nossa vida assenta-se justamente na fraqueza moral. Se olharmos para ele e fecharmos um acordo a partir de hoje, tu
como orienta Allan Kardec, os espíritos é meu modelo. Paramos de nos importar com as pessoas, se são ladras, se são vulgares, se são mentirosas, se são ignorantes. Não interessa, meu modelo é Jesus. E ele me norteia a observar a minha própria vida. Percebemos muitas vezes as pessoas judiando delas próprias, porque equivocaram-se, porque erraram, porque cometeram atitudes que hoje se arrependem e passam dali em diante uma vida amarga e triste. Eu sei que pode parecer petulância aos amigos, mas eu não tenho culpa de nada, absolutamente nada. Alguém poderia dizer, mas Roosevelt, você nunca errou todo dia, todos os dias? Mas eu me absolvi, não tenho culpa de nada. Sabe por quê? Porque quando eu erro, eu me conheço e sei que desejo acertar. Estou no limite do meu conhecimento, limite da minha educação, limite da minha cultura. E quem faz o máximo não tem a obrigação de fazer mais, porque é o máximo. Só condenamos a própria consciência quando olhamos para nós e vemos que podíamos ter feito um pouco mais e não fizemos. Mas quando eu olho para trás e percebo ações equivocadas, coisas que eu fiz e hoje coro de vergonha para contar a vocês, até nisso eu fico feliz. Porque se não faço mais, é sinal de que cresci, de que amadureci. E muitas vezes equivocadamente falamos, se eu voltasse há 20, 30 anos atrás, seria uma decepção. Porque há 20, 30 anos atrás você ia ter educação de 20, 30 anos atrás, cultura de 20, 30 anos atrás, experiência de 30 anos atrás, ia fazer o que você fez de novo. Então pensamos, mas o meu crime é grave. Eu enganei, lesei, magoei e ofendi, sabendo que ofendia e magoava. Que diria Jesus? Simples. Vai, não erres mais. Não, mas eu matei. Ele nunca culpou ninguém de nada, embora saiba que existem consequências. Novamente, olhar com a mesma expressão de calmaria que ele era natural e dizer, então vai, não matar mais. Porque o que resta fazer? Mas eu fiz um aborto, não faz mais. Porque o caminho reto é automaticamente reparador. E as responsabilidades são nossas, inequivocamente. Mas a figura daquela mulher que seria apedrejada, aquele estudo infinitas vezes nos libertaria de culpas e de medos. Porque era uma armadilha para o próprio Jesus. Trouxeram e disseram, mestre, que faz? Tacamos pedra? Afinal de contas, Moisés manda fazer isso, é tu. Ele pensou, que povinho, se eu falar para libertar, eles me prendem, que eu traio Moisés. Se eu falo para apedrejar, eu perco os discípulos, que eu vou pregar o amor. Ele, como era um psicólogo por natureza, falou, a lei manda fazer o quê? Apedrejar. Então apedreja. Mas vamos começar porque nunca errou. Sabedor da psique humana, ele sabia que se ele apontasse o erro das pessoas na frente dos outros, o que a gente faz? Se defende. Não, eu não sou assim não, imagina que eu fiz isso. Então ele emudeceu. Tinha até uma figura dele aqui escrevendo no chão. Ele falou, bom, a lei manda apedrejar, apedreja. Vamos organizar esse negócio. Então, vamos começar por quem nunca errou. Comer no chão, avarento, ladrão, adúltero. E cada um vinha, dava lida, se encontrava e ia embora. Cada um passava, se achava naquilo e ia embora. E foi um, e foi outro, o mestre emudecido. Porque sabia que em alguns momentos as palavras dizem mais, o silêncio diz mais que qualquer palavra. Cada um foi se achando ali e esvaindo com medo que ele abrisse a boca.
De repente ficou ele e a mulher. E ele, que imagino eu que deveria ter um grande humor, falou: mulher, cadê os que te perseguem e condenam? Ela falou: Jesus foi embora. Ela falou: então nem eu. Magnífico. E isso vem a resolver de uma vez por todas a nossa relação com o passado. Eu sei que eu errei, mas só me resta prosseguir e não errar mais, independente da gravidade do crime. E a responsabilidade vai me encontrar no caminho, fique tranquilo, isso é um outro problema. Mas ficar com medo, com culpa, aprisionados, este não é Jesus. Aquele da cruz, esquece. Jesus vive. Jesus prossegue dentro de cada um de nós, vivo. É Ele que devemos ver. Então eu fico achando muito interessante quando nas casas espíritas as pessoas fazem palestra do Evangelho, e a maioria dos que vê fala assim: o Evangelho é mais fraquinho, né? E chamam aquele tratado de psicologia, um roteiro de conduta e comportamento de mais fraquinho. É porque olhamos só a nata, só por cima. Ficamos vendo o que Jesus fez e não vemos o que Ele ainda faz. Todos os dias. Então que começamos a observar Jesus e ver o que podemos extrair. E se não soubermos o que fazer, foi por isso que Ele viveu aquelas situações todas. Porque sabia que nós um dia iríamos nos alimentar daquilo. E algumas pessoas, para vermos a possibilidade, há algumas pessoas que, sendo espírita ou não, acreditando em reencarnação ou não, pouco interessa, porque isso é de menor valor. Espírita, entenda, a doutrina espírita veio no mundo tendo como alvo principal a sua reforma moral. É por isso que voltamos. Sim, mas não é se eu não acreditar em reencarnação, sem problema nenhum, morre dá 10 minutos, vai começar a acreditar. O importante é a transformação moral, a reforma de valores. Então eu vejo os espíritas discutindo fervorosamente com outros espíritas para defender quem está certo, se é a reencarnação, se Maria era virgem, se Jesus nasceu assim ou assado. Isso é para os nossos estudos, claro, para conhecermos. Mas o mais importante é a sua nobreza moral, a sua firmeza estoica. E começamos a ver aquilo, introduzir no nosso comportamento, na nossa vida. Porque muitas pessoas, muitos, conseguiram. Antes que nós venhamos a dizer que é muito difícil, muitos conseguiram. A exemplo disso, existe uma monja albanesa que vinha ensinar aulas de inglês para filhos de Majás, Rajás, Marajás da Índia. Então ela vinha e era levada, trazida e levada para atender a nobreza da Índia. E esta monja albanesa de nome Teresa não conhecia a miséria indiana, não por culpa dela, porque era levada, eles buscavam, elevavam, ela vinha naquelas carruagens forradas de luxo, e imaginava que a Índia toda era permeada daquele nível. E ensinava inglês aos filhos dos marajás e rajás indianos. E era, como monja, conhecedora da figura de Jesus. Até que um dia narra sua história, que ela resolveu, por obra do acaso, se assim podemos o chamar, ela resolveu não voltar nas carruagens dos marajás, mas ir de trem para conhecer o interior da Índia, que até então para ela era uma condição nebulosa. Ela olhava tudo aquilo e diz: hoje eu quero conhecer os caminhos
caminhos internos do povo indiano, conhecê-los mais de próximo. E aquela monja albanesa de nome Teresa tomou então um trem e foi no mesmo veículo que seguiam os miseráveis, os párias, aquelas pessoas que não podiam nem chegar e tocar com a sombra as outras pessoas. E ela ficou espantada. Ela viu a miséria de perto, foi tomada de vergonha e começou a pensar: como eu não vi isso antes? A Índia é uma miséria. Como eu posso ter vindo tanto tempo aqui sem tomar ciência disso? Ela estava num vagão tão amarrotado de gente que ninguém podia mexer-se. E Teresa ficou olhando aquilo tudo sem saber o que fazer, estarrecida. Haviam homens, mulheres, crianças que choravam. E quando o trem parou, eles desceram todos. E 4 homens adultos caíram no chão mortos, de fome e de frio. E só não haviam caído antes pelo aperto das pessoas. Teresa ficou indignada. Ela viu aquilo, teve um choque, desceu também e começou a andar sem saber e pensando: como posso eu ter ficado negligente esse tempo todo? E aquela monja de nome Teresa viu então uma igreja que estava ali próximo, resolveu orar para Jesus. Ao chegar ao pórtico de entrada daquela instituição católica, ela viu, como é comum em todas as instituições, aquela grande cruz de madeira com Jesus pregado, exposto. Não precisou nem entrar na igreja. Ela parou e olhou aquele homem crucificado e ouviu uma voz na sua alma que dizia: tenho sede, tenho sede. E ela lembrou que quando seu mestre estava na cruz, ele disse: tenho sede. O centurião colocou na ponta de uma lança uma esponja embebecida com uma substância à base de aloés e fel e passou nos seus lábios ressequidos. Ela ficou parada ali no pé da cruz e pensou: quando Jesus estava na cruz, ele disse: tenho sede, lhe oferecer uma substância avinagrada. Mas e eu? O que é que eu ofereci? Jesus continua com sede, eu sei. Pude ver naqueles homens mortos. Jesus continua com sede e eu que eu lhe dei. E resolveu dar-lhe a vida. Foi para Calcutá, adotou naquele instante o modelo psicológico de Jesus e se tornou madre com o nome daquele lugar. Ora, dentro desta proposta, em todas as épocas da humanidade, vemos pessoas que despertaram e descobriram que está sempre ao nosso lado Jesus e começaram a não mais reclamar da vida, das situações difíceis, daquilo que vivemos, porque entendem que tudo se assenta numa causa nobre e num fim justo. Em outra época da humanidade, temos também a figura de Mohandas Karamchand Gandhi. Quem não conhece? Que libertou a Índia sem uma única gota de sangue. Resolveu libertá-la. Adotou o modelo de Jesus de absoluta passividade. E foi chegando ao ponto de ser absolutamente estranho, como são estranhos os nobres. Conta na sua biografia que ele estava tão determinado ao movimento pacífico e sabia que quando resolvemos ser bons,
as provas vêm na maldade. Quando resolvemos ser honesto, a vida nos traz facilidade. Quando resolvemos ser fiéis, a vida nos traz situações cômodas. E ele, sabedor disso, adotou a postura pacífica e narra a sua biografia, que em certa oportunidade ele apanhava de cacetete de um soldado inglês, que ele bateu tanto que ele caiu no chão. O homem prosseguiu batendo a tal ponto que o cacetete caiu no chão. Egante abaixou, pegou o cacetete do homem. Ele disse: o Senhor deixou cair. Pelo homem? Pelo prazer de manter-se fiel aos propósitos abraçados, pelo prazer de ser nobre, pelo prazer da vida reta, pelo prazer de ser inabalável, é saber que as misérias do mundo já não o contaminavam mais. E teríamos depois, de outro lado, encontraríamos o próprio Chico Xavier, o nosso Chico de ontem, que também teve uma vida miserável para os nossos padrões. Andava com dificuldade, cego de um olho, tinha angina, era aposentado, não tinha mais desgraça para dar com ele. Mesmo assim, escolheu ser reto. E como a vida é decisão, ele decidiu e pronto, fechou com Jesus. E a gente não consegue fechar porque quebra o trato na primeira dificuldade que aparece. Ficamos de mal dele, sabe? Tipo, não brinco mais. É impressionante. Aí, irados, falamos assim: ah, não tem jeito, né? Como é que a gente vai ser bom num mundo desse? Mas é que ser bom aonde? No meio dos bons? Ai, não tem graça. Ai, não tem graça. Porque o compromisso que assumimos lá é justamente esse. Quando você foi nascer, senhor da situação que era, chegou para os companheiros espirituais e disseram: tô pronto. Tá? Tô. Tem certeza? Tô. Eu sei por duas razões. Primeiro, que eu sou médium. Segundo, que a história se repete. Vai mesmo? Vou. Então, você acha que você é bom? Sou. Então é o seguinte: aceita aí no meio dos equivocados. Se olhou para você, se sentindo bom, falou: claro. Mas manda uns ruins, porque eu sou bom. Não deixa fácil não, que eu vou pela última vez para resolver. Quer que tá. Tomados por uma bondade angelical, eles disseram: não quer fazer um carnê parcelar? E nós, com a coragem de um pássaro diante de um gato, dissemos: para mim vai ser pouco. Tá bom. Tá lembrado? Aí pulamos pro dia de hoje. Então a proposta é essa. Então temos que fazer o quê? Começar. Sai, passeia. Amanhã é domingo. Toma amanhã. Dedica para você. Sai da sua casa e vai pensar assim: que quero ser? Um mês falando de Jesus, que quero ser? É amanhã que vamos saber se valeu a pena um mês inteiro aqui ou só perder tempo. Quando olhamos para nós e falamos assim: quer saber, agora estou convencido. É o que eu quero para mim. Agora ninguém me tira mais do caminho. Decidi. É aquilo que eu quero ser. É aquela conduta que eu quero ter. E começamos a ser aquilo que queremos ser. Porque os espíritos nos visitam algumas vezes e realizam os nossos desejos. Muitas vezes, os espíritos, porque são livres, estão próximos de nós. E nós começamos a falar assim: minha vida é um inferno. E não sabemos até onde as nossas vibrações vão e com quem vão nos ligar.
Outras vezes falamos assim: mas por que você não vai para o inferno? Tomara que você morra. E eles, alimentados pela nossa ignorância e responsabilidade, se alimentam disso. Então cuidado. Talvez no momento errado eles estejam perto de você. Há uma história interessante que é mais ou menos assim: 2 anjos, atendendo a um pedido de Jesus, vieram à terra. E Jesus lhes disse: vocês estão com uma dívidazinha aqui em cima? Então vocês vão ter uma tarefa para redimir-se. Então Jesus falou o seguinte: vai para a terra e vocês têm 24 horas para fazer 2 pessoas felizes. E eles vieram, desceram, e como eram anjos fanfarrões, chegaram aqui, viram a praia de vocês, começaram a andar na praia, começaram a ver areia, só isso viram. E começaram a ver as crianças também. E foram vendo o que tinha. E o dia foi passando. Alegraram-se com o sol que não vemos graça. Até que uma hora um anjo falou assim para o outro: vamos fazer o que Jesus mandou. E um deles foi ver a hora e faltavam 5 minutos para acabar as 24 horas. E eles não fizeram nada. Aí o outro falou: e agora? Você percebeu? Faltaram 5 minutos para acabar o nosso tempo, temos que voltar. E Jesus vai ligar para a gente, não fizeram ainda que ele mandou 2 pessoas felizes. Olha agora. Naquele jeito de sair correndo, saíram da praia para não se perder, foram para o campo. Chegando lá, encontraram alguns agricultores que plantavam milho, estavam os dois plantando, um com a sua colheita, cerca o outro com a sua colheita. As casas ali à volta eram 2 sítiozinhos. E um anjo teve uma ideia: é o seguinte, sabe o que a gente vai fazer? Para deixar 2 pessoas felizes, vamos dar 5 minutos de poder para cada um daqueles homens. Eles vão ficar felizes e a gente vai embora com a missão cumprida. Era mais fácil a fazer, no dia mais tempo. O que os anjos fizeram? Foram lá, viram os 2 caipiras conversando, falando da sua plantação. Um pôs a mão no homem, o outro no outro. Deram para eles 5 minutos de poder, sem que eles soubessem. Acabou a conversa. Um deles saiu e começou a ir embora para casa. E no caminho, ele viu um bando de pássaros que estavam indo direto ao seu milharal. Continuou indo para casa. No caminho de casa, quase chegando, ele tropeçou num porquinho. Um porquinho filhote que ia nascer aqueles dias, que estava ali no seu pé. Ele tropeçou, o porquinho caiu. Ele abaixou, pegou o porquinho no colo e falou: ah, porquinhos, tropecei em você. Desculpa, a culpa é minha. Não arrumei sua cerca. Também, aquele chiqueiro tá velho, quebrado, acabado. Não é culpa sua ter escapado, porquinho. Me desculpa, eu quero muito reformar o seu chiqueiro. Quando ele olhou, o chiqueiro reformado, ele falou: oh, quem será que esteve aqui? Ele ficou feliz. Resolveu chamar a esposa, começou a correr para dentro de casa. Quando chegou na casa, estava em frente ao madeiro, colocou a mão na fechadura, outra que estava, puxou correndo, a maçaneta saiu na mão e ele falou: olha, minha casa, que é tanto poder reformar, está tão velha. Quando levantou de novo os olhos, a casa toda reformada, ele ficou feliz, encantado. O que está acontecendo? Foi entrar para chamar a esposa. Quando lá de trás veio outro amigo que estava com ele, que também ganhou 5 minutos de poder. Veio correndo dizendo: compadre, me aguarde, espera aí, menina. Uma coisa estranha está acontecendo. Ele falou: eu sei, eu também vi. Mas o homem disse: mas deixa eu contar primeiro. Eu estava indo para cá, teve um bando de passarinhos indo no meu milharal. E pensei: passarinhos desgraçados, agora que morra tudo
achei um absurdo. Eu fui correndo para casa, compadre. Chegando em casa, tropecei no porquinho que estava lá. Olhei e pensei, porquinho sem vergonha, tomara que morra seco. Compadre, porquinho secou. Eu fiquei com medo. Fui correndo chamar minha esposa para ver. Cheguei, ela meteu a mão na maçaneta na minha mão, eu quero dar ruim, tomara que caia. Minha casa caiu, compadre. As leis de Deus são inexoráveis, inabaláveis. E sempre que nos colocarmos contrário a elas, não lograremos êxito. Então, cuidado com a sua postura. A qualquer momento você pode estar com 5 minutos de poder. E muitas vezes precisamos de algumas vidas para refazer os equívocos de alguns momentos. Então, para falarmos no modelo psicológico de Jesus, temos que observar a nossa vida e não olharmos mais ele como um modelo inatingível. Iniciarmos pelas coisas básicas, sermos gentis com as pessoas, sermos amigos, sermos irmãos, darmos as mãos aos estranhos, cumprimentarmos as pessoas e saber que as mazelas do mundo são naturais. Cultivarmos a alegria, porque a alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem por esse mundo. Por toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com músicas de linares. A água da fonte é canônico efeito no coração da terra, e o grão de areia, o próprio grão de areia inundado de sol, é mensagem de alegria falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade faça-se tristeza entorpecente nos outros. Mesmo que à tua volta tudo pareça conspirar contra a felicidade que desejas, levanta teu olhar na direção da face risonha da vida que te rodeia. E não tornes a equivocar, alimentando a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.